Fala, meus chegados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus, e muito feliz também, porque hoje vai ao ar o nosso primeiro vídeo do canal. E galera, nesse primeiro vídeo, o tópico que será abordado, o tema do nosso vídeo, é como eu saí de zero aos 10 mil reais investidos em 5 meses. E ao longo do vídeo eu vou contar toda essa trajetória, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição, para facilitar a nossa vida, os momentos do vídeo em que começa cada um dos tópicos que eu vou abordar. Esse tema eu dividi em tópicos e vou deixar aqui embaixo para facilitar a nossa vida, beleza? Vamos lá. E bora pro primeiro tópico do vídeo, que é o que me fez passar a investir. E galera, a verdade é que há uns 6 meses atrás, tudo que eu ganhava, eu acabava gastando no final do mês. Inexplicavelmente, o que entrava, saía, e eu não conseguia poupar, não conseguia investir, porque eu estava morando em outra cidade, os gastos que surgiam, eu tinha que arcar com aqueles gastos, e muitas vezes no final do mês não me sobrava esse dinheiro para investir, né? Mas teve uma virada de chave que foi muito importante, que a minha namorada comentou comigo sobre um aplicativo que a amiga dela estava usando e que estava dando cashback na época, agora não tá mais, já adianto, inclusive já nem estou usando mais essa instituição financeira, mas na época estava dando cashback de 5% nas compras físicas, mais o rendimento diário de 115% do CDI, né? E essa instituição financeira que eu estava usando se chama AstroPay. Atualmente eu não estou usando porque eu descobri que não tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, mas na época me foi bastante útil e por mais que eu continuei gastando quando eu baixei o aplicativo, os mesmos valores que eu estava gastando antes e não me sobrava muito ao término do mês, na verdade não me sobrava dinheiro, só esse cashback de 5% já me era uma reserva financeira que eu tinha no final do mês e conseguia investir. E além dessa questão, galera, do cashback e do rendimento atrelado ao CDI, que me fez visualizar um cenário onde eu poderia investir, por mais que não seria muito, mas eu poderia investir essa sobra, né, essa restituição, digamos assim. Teve um outro fator que foi crucial, que justamente no mês de julho eu tirei férias do meu trabalho e em função disso eu recebi o valor das férias e o adicional de 1/3 de férias, que é previsto na Constituição, e fez muita diferença, né, porque aumentou em 1/3 o que eu recebia todo mês. E se somou ao fato de que eu fui para a cidade da minha avó, passei com a minha família, então todos aqueles gastos que eu estava tendo, morando sozinho em outra cidade, e que fazia não me restar muito dinheiro, nesse mês especificamente eu consegui poupar muito dinheiro, me sobrou uma quantidade bacana, e isso fez com que eu investisse também, e foi o pontapé inicial que fez eu estar investindo até agora. Esses meses se passaram, consegui investir mês após mês, e eu vou mostrar ao longo do vídeo que teve meses que eu investi mais, inclusive esse mês aí, após as férias, eu consegui investir bastante, porque me sobrou muito dinheiro do que eu recebi de férias e do adicional de 1/3, e teve meses que eu investi menos, né? A conta apertou mais, tive que reduzir, mas não parei. E agora que vocês já estão sabendo qual foi a virada de chave para eu começar a investir, eu vou partir para o próximo tópico, que é o que potencializou os meus investimentos nessa jornada para chegar aos 10 mil investidos nos 5 meses. E galera, tem gastos que são fixos na nossa rotina e a gente não se dá conta. E eu tava com gasto assim. Eu e a minha namorada, a gente tava gastando no dia a dia com comida. Todo santo dia a gente almoçava. E por conta da correria, a gente acabava não preparando nossa comida. Ela tinha que viajar muito, eu às vezes tinha que viajar também. E onde a gente estava morando, a gente morava longe da família, era a gente se virando e muitas vezes por conta do tempo ou por falta de prioridade, a gente não preparava comida, tinha que comer fora. E isso é um gasto muito grande no dia a dia, né? Eu fiz os cálculos na época e eu estava gastando cerca de R$ 25 por dia com almoço. E depois que eu me projetei para nos finais de semana preparar a comida da semana, para não ter que gastar esses R$ 25 todo santo dia na rua, eu pude ter uma vantagem muito grande em relação à parte financeira, né? A poupar, e esse dinheiro que eu poupava, eu passei a investir. Isso aí potencializou muito, porque
em média, eu tava gastando por semana uns R$ 125 comendo na rua. E eu passei a fazer minha comida nos finais de semana, congelar e esquentar durante a semana, né? Reduzir muito os meus gastos. Passei a poupar algo em torno de uns R$ 500 todo santo mês com isso, considerando as semanas, né? Em média 4 semanas por mês. E isso aí potencializou muito, muito. Então, uma coisa que é importante, né? Que eu acho que vale para todos nós aqui, e é o que eu vou frisar aqui nesse vídeo e no nosso canal como um todo, é que a gente tem que aprender a identificar os gastos que tiram renda do nosso bolso, que faz o dinheiro fluir para outras fontes que não sejam nós mesmos e que podem ser evitados. Nesse caso aí, podia ser evitado. Tanto eu quanto a minha namorada, a gente passou a preparar a comida para a semana e isso aí representou uma economia muito grande, cerca de R$ 500 só nisso todo mês. R$ 500 que antes fazia a conta fechar no 0 a 0 e que eu passei a ter essa reserva, essa sobra mensal, podendo investir. E agora que eu já falei para vocês, pessoal, o que potencializou os meus investimentos, o que fez uma grande diferença, que passou a ser um corte mensal de gastos que pode ser reinvestido nas ações e na renda fixa, né, na reserva de oportunidade que eu deixo no Nubank, eu vou para o terceiro tópico, que eu acredito que o terceiro tópico é o tópico mais aguardado, porque é onde eu vou demonstrar aqui todos os gastos que eu fiz na compra de ações, todas as ações que eu comprei, e vou mostrar também todos os depósitos que eu fiz no Nubank, que é onde a gente tem nossa reserva de emergência aqui do canal. Eu vou estar sempre mostrando para vocês os aportes que eu faço lá. Inclusive, quando surgir a oportunidade de comprar ações baratas, descontadas, é de lá que eu vou tirar esse dinheiro e vou mostrar aqui no nosso canal eu investi nesse dinheiro. Mas eu vou passar agora a discriminar esses gastos, mês a mês, demonstrar para vocês quais ações eu comprei, quantos depósitos eu fiz no Nubank, e eu vou deixar em algum local aqui na tela os comprovantes de cada compra de ação e dos depósitos no Nubank para facilitar o entendimento de vocês, tá? Eu vou ler um pouco aqui, tem uma tela na minha frente, eu vou ler mês a mês, porque são vários valores, então para eu não me perder e para o vídeo ficar mais fluido, eu vou dar uma lida aqui. Mas eu vou deixando aqui para vocês acompanharem esses comprovantes, tá? Na hora que eu editar, vai estar tudo certinho por aqui. E começando no mês de julho, galera, eu comprei ações do Banco do Brasil, 10 ações, no preço médio de R$ 20,12, totalizou R$ 201,20. E eu comprei o fundo imobiliário MXRF11, que, salvo engano, é o fundo atualmente com maior liquidez na Bolsa de Valores, né? Com o maior número de cotistas, né? Comprei 2 cotas do fundo a R$ 9,52 cada, o que totalizou R$ 19,04, né? Então, neste primeiro mês de julho, em ações, eu gastei R$ 220,24. Gastei não, investi, né? Para ficar melhor aqui no contexto do vídeo. E na renda fixa, eu depositei no Nubank R$ 800. Agora, no mês de agosto, eu já passei a comprar ações da CEMIG, comprei 70 ações a R$ 10,63, que totalizou R$ 744,10 investidos. Comprei do Banco do Brasil Seguridade, 20 ações a R$ 32,42, que totalizou R$ 648,40. Comprei também ações da Vale, 8 ações a R$ 53,71, que totalizou um valor de R$ 429,68. Comprei ações do Banco do Brasil, comprei ações da Itaúsa, 20 ações da Itaúsa, comprei ações da Azul, que posteriormente eu revendi, né? Foi a única compra que eu diria especulativa que eu fiz nesse caminho, né? Mas eu consegui vender no lucro depois. E em relação aos fundos imobiliários, eu comprei mais cotas do fundo MXRF, comprei 5 cotas. Passei a investir num fundo que chama PORD11, o código, o ticker, né, que chama dele é PORD11. Chama Polo Recebíveis Imobiliários, comprei 40 cotas, totalizando um valor de R$ 314 aproximadamente. E com renda fixa, aliás, com renda variável, no mês de agosto, eu investi R$ 2.875.
e foi o mês em que eu pude aproveitar aquela reserva que eu tinha feito do mês que eu tirei férias, né? Como tinha sobrado dinheiro, eu pude investir esse dinheiro no mês de agosto. E em relação ao Nubank, né, a renda fixa, que é onde eu estou deixando a reserva de oportunidade nossa, rendendo 100% do CDI, eu investi R$ 1.000 aproximadamente, né? O que vai constituindo uma reserva que lá na frente vai ser usada. Também vou trazer aqui no canal para a gente acompanhar. No mês de setembro, eu comprei mais ações da CEMIG, comprei 10 ações a R$ 10,98 cada e totalizou R$ 109,80. Comprei Caixa Seguridade, comprei uma ação da Petrobras. Em relação aos fundos imobiliários, comprei mais cotas do fundo Polo, né? Polo Recebíveis, o POR de 11. Comprei mais cotas do fundo MXRF11. E o total que eu investi nesse mês foi um mês que eu investi menos. Como eu disse, tem altos e baixos, né? No mês anterior, de agosto, eu consegui investir bem. Setembro já reduziu bastante. Consegui investir R$ 404,16 na renda variável, né? Nas ações e nos fundos imobiliários. E no Nubank, eu consegui depositar R$ 400, né? Que tá lá rendendo até agora, como reserva de oportunidade, para quando for um momento oportuno, a gente botar esse dinheiro para rodar aí e trazer renda para o nosso bolso. No mês de outubro, eu comprei algumas ações novas, incluí na carteira, né? Como é o caso da Irani, que o código dela é RANI3, se eu não me engano. Comprei Grendene também, incluí na carteira. Petro Recôncavo, comprei algumas poucas ações. Ações da Taurus, né? Visualizando um cenário de médio e longo prazo. E incluí uma nova ação que me chamou bastante atenção, né? Que é a da Allied, que basicamente é uma empresa de varejo tecnológico, né? Voltada à venda de celulares, smartphones, computadores, né? E é uma empresa que tem pagado muito dividendo, né? Dividendos expressivos. Inclusive já pagou alguns dividendos aqui, eu vou mostrar no final do vídeo. E é uma empresa que tem sido uma aposta minha, tá? Não é recomendação, claro, aqui eu invisto conforme o que eu acho que vai ser vantajoso para mim, mas na minha concepção tem sido uma aposta minha. E em relação aos fundos imobiliários, comprei mais cotas do POR de 11, mais cotas do MXRF e incluí um novo fundo imobiliário na nossa carteira, que é o BTHF, que é um fundo da BTG Pactual, né? Um fundo recente, mas que tem trago um retorno bacana. Comprei 5 cotas, né, dele. E nesse mês de outubro, na renda variável, eu investi um total de R$ 1.130,44. E na renda fixa, no Nubank, eu consegui depositar R$ 800. E agora, por fim, galera, para finalizar aqui, o último mês dessa sequência de meses, né, que eu demonstrei até a gente chegar aos R$ 10.000 investidos, é o mês de novembro, que é um mês que eu pude comprar uma quantidade bacana, né, consegui investir bem, graças a Deus, consegui poupar bastante. E eu comprei ações da Grendene. A Grendene teve uma queda expressiva em um dos dias. A cotação chegou a algo em torno de uns R$ 4,70, acho que até um pouquinho menos. E eu comprei um lote de 100 ações, que totalizou R$ 476, né? Comprei visualizando médio e longo prazo, né? Lá na frente vender com lucro considerável. Não tenho pressa em relação a essa ação. Comprei mais ações da Irani, da Allied, né? Comprei 35 ações da Allied. Comprei ações do Porto Seguro, incluí na carteira. Comprei 2 ações do Porto Seguro. Incluí na carteira também ações da Helbor Empreendimentos, né? E também mais algumas ações da Petro Recôncavo, poucas. Eu vou deixar tudo isso aqui na tela para vocês acompanharem. E em relação aos fundos imobiliários, comprei mais cotas do fundo POR de 11, comprei cotas do fundo MXRF, comprei também cotas do fundo BTHF11 e incluí mais um fundo na nossa carteira, né, que é o TIGAR11, TGAR11, que é o fundo imobiliário ativo real, né. Considerei que ele está bastante descontado, é um fundo que na minha concepção tende a subir com a baixa da Selic, então
Em virtude disso, eu acredito que tá num valor bacana. Incluí na minha carteira, comprei apenas um. Ele estava custando R$ 84,65 a cota. Comprei apenas uma cota. E nesse mês de novembro eu investi um total de R$ 1.649,45 em renda variável. E no Nubank eu consegui fazer um depósito de R$ 700 para deixar rendendo como renda fixa e reserva de oportunidade. E aqui finaliza essa sequência de meses, né, que culminou em mais de R$ 10.000 investidos. Eu vou deixar tudo aqui na tela para vocês acompanharem e vamos para o próximo tópico. E galera, todos esses investimentos ao longo dos últimos meses culminaram num valor total investido de R$ 10.223,82, dos quais R$ 6.517,72 foram na renda variável, nas ações e nos fundos imobiliários, e R$ 3.706,01 foram investidos na renda fixa, no Nubank, constituindo a reserva de oportunidade para ser usado no momento oportuno e também vai estar aqui no nosso canal. E no nosso penúltimo tópico, eu vou trazer aqui para o nosso canal os rendimentos que a gente teve nesse tempo, o cashback daquela promoção que eu falei do AstroPay que eu estava usando, não estou mais usando esse banco, pelos motivos que eu já expliquei no vídeo, e dos proventos pagos como um todo, né? Juros sobre capital próprio, tudo que teve de entrada de capital em relação a esse dinheiro que a gente movimentou nos últimos meses e que possibilitou a chegada aos mais de R$ 10.000 investidos. Em relação ao AstroPay, teve uma promoção de 2 meses, pagando 5% de cashback, onde eu consegui em cashback ao longo desses 2 meses uma quantia total de quase R$ 200 em cima dos gastos que eu tive ao longo do mês, usando o cartão deles. E também teve o rendimento diário do CDI, que trouxe para nossa renda algo em torno de uns R$ 120, se não me falha a memória, né? Eu vou trazer isso aqui, vou deixar tudo certinho aqui na tela, mas totalizou mais de R$ 300, né? Um dinheiro que eu não teria comigo, mas que graças a essa mudança de mentalidade foi possibilitado agregar esse valor à nossa renda e pôde ser investido nas ações e no Nubank. Além disso, em relação à Bolsa de Valores, os proventos que foram pagos no mês de agosto, apenas 20 centavos, mas já foi muito bom, me deixou muito feliz ver esses 20 centavos entrando na nossa conta. No mês de setembro, R$ 7,73. No mês de outubro, R$ 7,70. E no mês de novembro, R$ 22,07. Foi o recorde até agora. E os próximos meses tendem a melhorar. A gente vai acompanhando isso juntos aqui no nosso canal. E totalizou em proventos durante esses meses R$ 37,70. Em relação ao Nubank, que é onde está a nossa reserva de oportunidade, foram feitos depósitos mês a mês, como eu mostrei aqui ao longo do vídeo, e esses depósitos foram rendendo com base no valor atrelado ao CDI, né? O Nubank está oferecendo 100% de rentabilidade atrelada ao CDI, né? E no mês de agosto eu tive um retorno de R$ 8,11. No mês de setembro, R$ 20,46. No mês de outubro, R$ 25,54. E por fim, no mês de novembro, R$ 28,14. O total desses 4 meses em retorno em relação a esse investimento atrelado ao CDI do Nubank foi de R$ 82,25. E a título de curiosidade, galera, nesses 5 meses de investimento na renda variável, eu investi um total de R$ 6.115,10 do meu bolso e a rentabilidade até o momento está sendo de cerca de 7% sobre o valor global investido. Então, atualmente, esses mesmos ativos que eu comprei por um valor total de R$ 6.115 estão valendo R$ 6.517,72, conforme eu vou deixar aqui para vocês acompanharem. Então, além do que eu recebi, né, conforme mostrado no último tópico, também tem a questão da valorização, né? A renda variável tem disso.
ora as ações valorizam, ora desvaloriza, ela varia, né? O rendimento que a gente tem não é só o que a gente recebe a título de proventos, é também a própria valorização desses ativos. E por fim, galera, o quinto e último tópico, para fechar o nosso vídeo do nosso canal, que basicamente é a mudança de mentalidade que essa jornada de investimento ao longo desses 5 anos tem promovido em mim, e é algo que surpreende, porque a gente não imagina que vai passar a enxergar tantas coisas que não enxergava antes e a mudar tantos hábitos em pouco tempo. Mas essa jornada de investimentos, ela traz isso pra gente, a vontade de investir mais, a vontade de no mês que vem estar recebendo mais de renda passiva, tá vendo o nosso dinheiro trabalhar mais e mais para a gente poder reinvestir. Então, muitos cortes de gastos a gente passa a fazer, né? Passa a ter consciência. Muitos gastos ali que são desnecessários a gente passa a cortar. Muita coisa a gente prioriza pensando lá na frente. A gente passa a ser menos imediatista. Eu tenho aberto mão de certos gastos para que eu possa investir mês a mês e daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, eu tá tranquilo, eu tá despreocupado quanto a isso. Isso tudo só acontece mediante esse processo. A gente começa e durante o processo a gente vai mudando muita coisa aqui, né? Então tem sido muito importante, tem me ensinado muito e ainda tenho muito a aprender. Vou estar sempre compartilhando aqui com vocês, porque esse espaço aqui é nosso e é aqui que eu vou compartilhar cada dia dessa rotina, cada momento, cada compra de ação, cada recebimento de proventos, de dividendos, de juros sobre capital próprio. E esse espaço aqui é nosso, galera. Eu estou muito feliz por esse primeiro vídeo, né? Tem muito a melhorar ainda, eu tenho consciência disso, mas é o primeiro vídeo e eu dei essa iniciativa, o primeiro passo. E eu deixo aberto aqui o nosso espaço, galera, para interação, para vocês falarem onde eu posso melhorar, para vocês trazerem dúvidas também. No que eu puder agregar, eu vou agregar para a gente interagir. E se puder se inscrever, se puder dar o like no vídeo, vai me deixar muito contente, de verdade. E eu já sou muito grato por ter você aqui comigo até o final desse vídeo. Valeu demais, galera. Tamo junto, meus chegados.